Como eu disse, a campanha da fraternidade, que acontece durante a Quaresma, esse ano tem como tema Fraternidade e Educação. E com base no lema bíblico de Provérbios, capítulo 31, versículo 26, que nos diz: fala com sabedoria, ensina com amor. Este é o tema da nossa roda de conversa hoje. E aqui no estúdio eu tenho a alegria de receber o meu ex-reitor, né? Porque eu sou egresso lá da PUC Goiás. É o professor Volmir Terésio Amado, hoje secretário-geral da mantenedora, a Sociedade Goiana de Cultura. Professor, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington, e boa tarde a vocês que nos acompanham. E boa tarde também ao Padre Patrick, lá de Brasília, Isso que mesmo. também vai participar. E por isso também quero acolher aqui o Padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo para campanhas da CNBB. Padre Patrick, bem-vindo, que alegria recebê-lo. Boa tarde, Padre Wellington, querido professor Volmir, que alegria estar com vocês e com os nossos telespectadores da TV Pai Eterno para essa importante roda de conversa, ainda na aurora da campanha da fraternidade, esse tempo de forte reflexão e um convite para pensarmos a educação de forma integral. Perfeito. E a gente começa a nossa roda de conversa falando sobre esse tema da campanha da fraternidade. Padre Patrick, como a gente pode fazer um olhar de gratidão, um olhar para aquilo que já foi feito e para esse, digamos assim, esse aspecto brasileiro da igreja de rezar a Quaresma com uma campanha da fraternidade? Queria que o senhor pudesse fazer esse retrospecto da campanha da fraternidade aqui para nós. Então, a campanha da fraternidade é essa iniciativa que desde a década de 1960 se faz presente na caminhada evangelizadora da igreja no Brasil. Uma iniciativa promovida por 3 padres que naquela ocasião eram responsáveis pela Caritas Nacional. Eles desejavam promover uma campanha para conseguir alguns recursos financeiros e também mobilizar a sociedade em vista da realidade sofrida da seca no Nordeste e também daquela segunda fase do êxodo rural, que trouxe diversos desafios também no âmbito urbano. E aí nasce então essa iniciativa que recebe o nome Campanha da Fraternidade. O assessor eclesiástico da Caritas, naquela ocasião, era Dom Eugênio de Araújo Salles, então administrador da Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. De modo que Dom Eugênio assume essa iniciativa e promove a primeira edição da campanha em 1962, na cidade de Nísia Floresta. E desde então, a campanha da fraternidade tem dado início a bons processos de vivência do período quaresmal como compromisso de amor, ou seja, a Quaresma nos prepara para celebrar a vitória pascal de Cristo sobre o pecado e a morte. Somos chamados à conversão. E um coração convertido jamais será um coração indiferente. Um coração que se converte na força da palavra é fraterno, é solidário, serve os irmãos e irmãs. Por isso, olhando o tema desse ano, a educação, nós podemos dizer assim, sem sombra de dúvidas, que nós somos chamados a viver o período quaresmal como uma grande escola da vida. Que nos ajuda a adquirir um novo modo de compreender a vida, as nossas relações. Na Quaresma somos educados por Deus. Quaresma é a escola da vida. Perfeito. Professor Volmir, o senhor começou muito jovem no magistério, né? Quantos anos de magistério o senhor tem? 37 anos como professor. 37. 3 salas de aula com 23 anos de idade. E aí foi uma longa caminhada, seja em meu tempo geracional, mas também em outras faixas etárias e outros tempos geracionais. Então, minha vida toda, estou com 60 anos, vamos dizer, bem mais da metade dela é com educação. Professor, o senhor também atuou de modo muito presente, muito forte com o laicato e nas comunidades. Qual a importância ou qual a relação que nós podemos encontrar entre o tema da educação e a vivência da Quaresma? Porque haverá quem imagine ou quem pense que são temas que se dissociam de um ponto de vista de uma vivência somente superficial e espiritual da Quaresma, como se a experiência de uma reflexão aprofundada de um tema como este não se encaixasse. E aqui eu chamo a atenção porque essas polêmicas, né, Padre Patrick, elas estão presentes aí nas nossas redes sociais e é bom que a gente fale sobre isso. Olha, Padre Wellington, isso sempre vem
daquela visão que dissocia fé com vida. Ou aquela palavra que diz Jesus, antes de orar, vai e reconcilia-te com teu irmão. Quer dizer, o que precede a oração, mais do que a oração, além da reconciliação, é o encontro com o irmão. E, portanto, com tudo aquilo que implica, onde ele está, a sua comunidade, a sociedade em que ele está imerso, de modo que este princípio, ensinado por Jesus, ele tem consequências também em toda a leitura da vida, do testemunho e da fé cristã. Agora veja, a campanha da fraternidade jamais pretendeu substituir a quaresma. Pelo contrário, ela quis ressignificar a quaresma e repropor em que nós devemos nos converter. Se é conversão, se é penitência e se é oração, nós devemos rezar a partir do quê? Nós devemos nos converter como? Cada vez mais a Igreja vem procurando nos ajudar a discernir sobre o conceito de conversão. Veja, a encíclica Laudato Si coloca a conversão ecológica, a Fratelli Tutti, a conversão política, a conversão social. Então a conversão vai caminhando por muitos campos, de muitas realidades. Não é só o meu coração que deve mudar, é a família também que tem que mudar. É aí no bairro onde a gente está, nas redes sociais e também, claro, é na política, é na economia, é na educação. Então, quando se nós pudéssemos sair desta campanha da fraternidade, nós um pouco desta quaresma, nós pessoalmente um pouco melhores, mas a educação no Brasil um pouco melhor, claro que o mundo vai ficar também um pouco melhor e um pouco mais com o rosto, com o desejo e com o sonho do próprio Deus. Então, de modo que existe uma intrínseca relação entre a campanha da fraternidade e o tempo quaresmal. E, Padre Patrick, nós sabemos que a Igreja ela tem uma história muito bonita e próxima do processo educacional, né? Lembrando das escolas que funcionavam anexas às igrejas, desde o medievo cristão, desde o próprio jeito de Jesus, né? De ensinar, do seu método adotado no Evangelho e nas parábolas. Qual que é o objetivo desta campanha da fraternidade do ano de 2022 que traz a educação para o foco central? O grande objetivo geral é promover diálogos a partir da realidade educativa no Brasil, nos ajudando a recuperar algumas intuições muito importantes. Por exemplo, quando o episcopado nos apresentou o tema da educação, 3 enfoques foram sugeridos. Primeiro, pensar a educação de forma integral, que vai além de uma escola em tempo integral. Isso significa o quê? Ao pensarmos na educação, ela não deve estar restrita simplesmente à projeção de uma carreira profissional ou simplesmente à escolarização, ao ensino técnico-científico, que são importantes e também a campanha contempla. Mas é preciso, então, pensar a educação que atinja todos os âmbitos da pessoa humana. Então, esse é o primeiro olhar, pensar a educação de forma integral. Aqui, o lema vem de forma muito bela. É preciso, então, educar para que todos nós possamos falar com sabedoria, ensinar com amor, servir com alegria, já que o verdadeiro serviço à educação é também a educação a serviço do bem comum, da cidadania, a educação a serviço de um novo modelo de ser humano, de olhar para a vida e também para a casa comum. E tudo isso, e aí vem o segundo aspecto, é inserido dentro do Pacto Educativo Global, essa proposta que o Papa Francisco nos apresenta. E, por fim, o grande objetivo também é recuperar a pedagogia de Jesus a partir da experiência da Igreja com a educação ao longo dos séculos. Então, o texto base traz um resgate muito interessante, desde a didaqué dos apóstolos, do período patrístico, na escolástica com as universidades, vendo como a Igreja ela tem um papel importante nesse processo e como que essa experiência pode ajudar a pensar uma educação hoje humanista, integral e solidária. Então, esse é o grande enfoque. E lembrando, Padre Wellington, que o texto básico que nós temos em mãos recebeu aí diversas contribuições, de modo especial também do professor Volmir, que participou desse processo, ajudou a gestar esse texto básico, que, diga-se de passagem, tem recebido muitos elogios aqui na sede da CNBB.
Que beleza. Professor Volmir, o senhor trabalhou na educação como gestor durante muitos anos e à frente de uma grande instituição, de uma pontifícia universidade. Eu queria que o senhor olhasse com um olhar de cristão católico. Quais são os desafios da educação para o povo brasileiro nos dias de hoje? Ainda é o acesso ou a qualidade? Bom, a situação está tão preocupante, sobretudo neste período ainda quase pós-pandemia e em tempos de guerra, que realmente, seja pelo acesso, seja pela permanência, há grandes desafios. Veja bem, Padre Wellington, por exemplo, nós já pensávamos que toda a educação básica, pelo menos o ensino fundamental, primeira fase, ele estava universalizado. Todas as crianças de 6 a 10 aninhos estavam na escola. Agora tem os dados que colocam que em torno de 5 milhões de crianças, e destas de 5 a 10 anos, 40%, portanto, mais de 2 milhões, o que significa uma população maior do que a população toda de Goiânia, que é a capital de Goiás, não é? Que está fora da escola. Portanto, o ingresso é uma situação muito grave. Depois, quanto à questão da permanência ou da qualidade, isso também é uma situação muito preocupante. Porque, veja bem, aqui foi feito, aqui no estado de Goiás, um levantamento de crianças de 6 e 7 anos, que é a parte básica da alfabetização, que é aprender a ler e escrever. Logo no início, a professora coloca lá, pega na escola, vai ensinando o jeito silábico, aos poucos vai tendo essa aprendizagem. Nestes 2 anos que se passaram, assim, são dados assim, extremos. Alguns dizem 40, outros 60, mas aqui tem dados oficiais de cada 10 crianças, 9 que não conseguiram aprender a ler e escrever aqui no estado de Goiás. Isto é gravíssimo. Depois nós tivemos também dados como a qualidade que implica recursos de tecnologia educacional. Por exemplo, nós no passado dizíamos luz para todos, hoje nós precisaríamos dizer internet para todos. Durante esses 2 anos, os professores precisavam em suas escolas ensinarem, alfabetizar e transmitir conhecimentos e conversar. Havia regiões de periferia, regiões do interior, zona rural, em que não tinha acesso. Tinha pais que colocavam a criança em cima de uma árvore, pé de uma mangueira, para lá captar o sinal do celular, e lá a professora, como podia, ia dando a aula e eles anotando no caderninho. Então, veja, há uma situação básica, dramática. Agora, claro que muita coisa em relação à minha geração melhorou muito. Hoje as crianças têm pelo menos uma escola estruturada, tem merenda na escola, tem uniforme, tem a mochila, tem o livro didático. Isto são conquistas públicas que também merecem ser reconhecidas para que sejam expandidas. Portanto, são avanços da educação muito importantes e que, claro, as campanhas de fraternidade no país ajudaram a conscientizar sobre a importância também da educação. Padre Patrick, não é a primeira vez que o tema da educação é tratado numa campanha da fraternidade, não é mesmo? Eu queria que o senhor pudesse falar brevemente, a gente está quase indo para o nosso primeiro intervalo, sobre como é escolhido o tema da campanha. Porque muitas pessoas podem se perguntar assim, como é que a CNBB, a Igreja no Brasil, chega à constatação da necessidade de que o tema para a campanha da fraternidade desse ano tem que ser esse? Então, Padre Wellington, o processo acontece assim. Toda pessoa pode indicar algum tema para a campanha da fraternidade. Isso acontece de 3 modos. Primeiro, no Seminário Nacional, que acontece todos os anos, com representantes dos 19 regionais. Ali é feita, então, uma roda de conversa, onde os participantes vão indicar temas e sugestões. Segundo, enviando um e-mail para nós, no setor de campanhas, campanhas@cnbb.org.br, cada pessoa pode também oferecer ali as suas sugestões.
E terceiro, esse ano foi feita então uma consulta pública com um link onde cada pessoa pôde também indicar temas, sugestões de temas e lemas para a campanha da fraternidade. Nós recebemos mais de 5.000 indicações esse ano, o ano passado, né, para a campanha de 2023. Todos esses temas são selecionados e apresentados em blocos para o Conselho Pastoral da CNBB, que é responsável pela campanha da fraternidade. Quem compõe esse conselho pastoral aqui da CNBB? Os 12 bispos das comissões pastorais, mais os 4 bispos da presidência, como responsáveis e membros do conselho, assessorados pelo grupo de assessores da CNBB. Ali, então, os bispos vão, então, escolher a partir dos desafios do tempo presente. Lembrando que cada bispo também inserido na sua igreja particular, ouvindo os apelos do povo, tem também esse olhar misericordioso de compaixão para indicar esse tema, para ser refletido, vivido, para que com intervenções positivas demos início a bons processos de mudança desse cenário. Perfeito. Professor Volmir, eu estou vendo que o senhor trouxe o texto base. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta eu quero que o senhor responda para nós sobre uma avaliação. Qual a avaliação que o senhor faz da participação dos pais na educação dos filhos e principalmente do ponto de vista da educação pública no nosso país? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Padre Patrick e o professor Volmir aqui no nosso Almanac.